Vamos lá. Eu tô correndo aqui, porque eu acabei de chegar, na verdade. Pra quem me acompanha no Instagram, eu tava em Petrópolis hoje, tirando, entre aspas, entre muitas aspas, num dia de folga. E fui bombardeado por notícias à medida em que descia a Serra de Petrópolis e chegava aqui em Rio Bonito. Duas notícias. Primeiro, e eu já vou me adiantar aqui, né? Já vou entrar direto na notícia, mas antes informo que eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E o primeiro ponto aqui é o seguinte: Germancano, tá? Notícia divulgada pelo próprio Fluminense, mas que ontem já tinha sido divulgada pelo César Merlo, não sei como é que se pronuncia, o argentino jornalista do TIC Sports, lá da Argentina, já tinha informado de que Cano renovaria, mas renovou um contrato além do que era esperado. E aí surpreendeu muita gente, tá? Vamos lá. Germancano assinou, o Fluminense informou, fez um vídeo, tem vídeo ali de divulgação e tal. Recomendo você ir lá na Flu TV ver. Germancano anunciou, tinha contrato até o dezembro de 2023, ele assinou por 2 anos, né? Quando chegou o Fluminense assinou um contrato de 2 anos. E agora assinou um contrato de 3 anos com o Fluminense. Portanto, o contrato de Germancano vai até dezembro de 2025. Esse é o atual contrato de Germancano, até dezembro de 2025. Vamos lá, tá? Primeira coisa, renovar com Germancano. Perfeito, certo, merecido, dever, diria até eu. Ponto. O fato é esse, tá? Fato é esse. Germancano, 44 gols na temporada, artilheiro, fez tudo o que fez, tinha sim que receber uma valorização salarial, tanto para aumentar o salário, quanto para mostrar uma valorização do clube com ele também. E para isso é renovação de contrato. E tanto para poder se proteger para uma futura temporada. Outra coisa, que aí é a parte que me surpreende um pouquinho e me deixa, cara... É difícil falar isso de Germancano, tá? Isso que eu vou falar aqui é só aquele departamento. Quem acompanha o canal 20 sabe. É o departamento, é aquele departamento que a galera vai fazer uma reunião e aí vira, fala bem assim, todo mundo levanta a mão e diz, não, eu tenho a sugestão, tá. Ah, não, pô, eu tenho a sugestão da gente fazer, tá. E aí alguém levanta a mão na reunião e fala assim, eu tenho uma sugestão, por que a gente não paga 1,4 milhão de euros em Cris Silva? Quem Cris Silva? Lá da Moldávia e tal. Já tô dando spoiler da próxima notícia, né? E aí esse departamento... É o cara que tá na mesa, levanta a mão e fala bem assim, olha só, aqui é o Gabriel do departamento de VDM, famoso departamento de vai dar merda, e essa fala dele ali, essa proposta, apitou muito aqui, porque vai dar merda. Então, acho melhor a gente não cumprir. Voltando tudo, depois de abrir esse gigantesco parêntese, o que eu vou falar aqui é só esse departamento levantando a mão e falando, fala isso agora só. Quando o contrato acabar, Germancano terá 37 anos. Calma, é claro, ele tem... E aí, enfim, beleza? Dito isso. É uma preocupação, 37 anos. Porém, vou repetir aqui, até hoje, ele tem 34, vai fazer 35 agora, em fevereiro. Germancano não me deu nenhum motivo para eu acreditar ou supor que ele não vai ter um físico muito bom durante um bom tempo. Ele não se lesiona, ele se dedica muito fisicamente, mais do que muitos jogadores que têm a idade abaixo da dele, o físico dele é muito bom. Então, assim, ele não me deu motivo nenhum, e qualidade técnica, obviamente, é vinho, né? Quanto mais velho vai ficando, melhor fica. Então, o cara não desaprende a jogar futebol. Mas só me deixa essa preocupaçãozinha física. É óbvio, quando você pensa que Germancano vai estar no 4º ano dele, com 37 anos, ele disse que quer jogar até 40, talvez ele já esteja naquele nível de, em 2025, por exemplo, não vai estar mais jogando 70 jogos na temporada, igual ele jogou nessa temporada. Talvez ele já esteja disputando ali com um novo centroavante do Fluminense, com o moleque que tá surgindo da base, com o João Neto, com seja lá quem for, e Luan Brito, seja lá quem for. E ele vai estar jogando uma quantidade menor de partidas, obviamente. Se em 2025 o Germancano ainda for o nosso atacante titular e não tiver outro no banco, a gente errou um pouquinho aí nesse processo, tá? Errou um pouco nesse processo. Mas, enfim, só me ficou essa preocupação. Tirando isso, não tem o que falar. Não tem como me opor a renovar com o melhor jogador do futebol brasileiro
em 2022. Scarpa, pra mim, jogou mais no Brasileirão, mas do futebol brasileiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro, Germancano, né? Pra mim é inegável. Bem, a outra notícia, essa daí é uma notícia e eu trago uma exclusiva, tá? Então existiu a notícia e eu trago atualizações exclusivas, beleza? Deu pra entender? Então vamos lá. A notícia é a seguinte, tá? A notícia é do portal Netflu, publicado pelo Paulo Brito, com o título Maior investimento do Fluminense em 2022, Cristiano não está nos planos para 2023. Diretoria pretende negociar lateral esquerdo em definitivo ou por empréstimo e dentro da matéria diz que a intenção é negociá-lo em definitivo ou por empréstimo e, enfim, vai detalhando os números ali, mas a notícia é basicamente essa. É de que o Cristiano não está nos planos para a próxima temporada, não está nos planos do Fluminense para a próxima temporada e que a intenção da diretoria é negociá-lo, emprestar ou vender. A notícia é essa do Paulo Brito. Sempre falo aqui, respeito todos os jornalistas que apuram e etc., mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa, porque vamos lá, tá? Sempre que eu olho para uma notícia, eu penso bem assim, isso não faz sentido. Todas as vezes que eu olho para isso, na maioria das vezes, quando eu vou apurar, é algo desse tipo assim. Quando eu vou proativamente apurar algo de uma notícia para atualizar. Por quê? Por que eu olhei para essa notícia, primeiro ponto, eu falei não faz sentido, e depois eu trago o que eu fui apurar e o que eu trouxe. Porque o Fluminense sinalizar isso, às vésperas da eleição, e lembrando, a gestão de futebol, apesar do diretor executivo ser o Paulo Angione, o Fluminense não tem um vice-presidente de futebol, quem cuida dessa área é o presidente Mário Bittencourt, que está em eleição agora, sábado que vem, sem ser amanhã, já é eleição no Fluminense. O Fluminense fazer isso, o Mário fazer isso, tá fazendo uma campanha gigantesca e tal, não encaixa, entendeu? Por que o Mário avisaria o Cris Silva ou estabeleceria isso lá dentro e tal, deixaria isso vazar de dentro do Fluminense, enfim. Na semana da eleição, justamente talvez em relação a futebol, talvez num dos 2 maiores calcanhar de Aquiles dele, é a contratação do Cristiano e do Caio Paulista. Por que ele não faria isso, levantar essa bola? Então isso me intrigou. E é por isso que eu fui buscar informação. E aí aqui agora eu entro nas questões das informações que eu fui buscar. Tentei apurar com Fluminense, internamente, né, dentro do Fluminense, na parte de gestão de futebol, com o treinador, com o Fernando Diniz, nas fontes que eu tenho próximas ao Fernando Diniz, e tentei apurar com o jogador, tá? Então isso daqui é um mix de 3 apurações, mas eu já adianto, não consegui falar com ninguém próximo ao jogador. Ninguém, nem assessor, nem empresário, nem nenhuma das fontes que poderiam ser interessantes próximas do jogador eu consegui contato. Então, aqui é muito mais uma visão de treinador e de direção de futebol, ok? Dito isso, há uma avaliação interna no Fluminense, mas principalmente de Fernando Diniz, de que Cristiano não tem a intensidade necessária para jogar no Fluminense hoje. E isso é algo que, analiticamente, eu já venho falando aqui há um tempinho pelas respostas que o Diniz dá sobre Cristiano e, sobretudo, pelo fato de Diniz não ter dado sequência a Cristiano no Brasileirão inteiro. Vale lembrar a informação que eu já trouxe aqui, de análise ali. Cristiano teve uma vez que ele teve 3 jogos como titular. E desses 3 jogos, em 2 ele saiu no intervalo. Então, assim, é fato de que o Fernando Diniz sempre preferiu outro jogador. Nunca esteve feliz com o desempenho do Cristiano. E quando perguntado sobre o jogador, inclusive por várias vezes, já falou que faltava... eu não lembro exatamente a palavra que ele usou, tá? Então vou tentar usar aqui um sinônimo, mas faltava um desempenho, faltava uma intensidade, faltava um treinamento mais forte, enfim, faltava mais alguma coisa pro Cristiano ser titular. Então já era fato disso. Só que, qual foi o ponto que eu consegui chegar agora também? De que uma das culpas, um dos motivos dessa avaliação do Diniz é do Cristiano ter vindo de um longo tempo, tal qual o Alan, em uma liga que não tinha intensidade. Jogava-se em slow motion, mais ou menos, tanto o caso de Alan quanto o caso de Cristiano. Porém, o caso de Cristiano é mais grave. Por quê?
É uma posição que demanda muito mais essa intensidade do que a centroavance. Mas voltando pro Cristiano e pro Diniz, então há essa questão. Só que, diferente do que eu imaginava, todas as falas que eu ouvi foi de que o Diniz acha interessante o jogador. O Diniz gosta ali do jogador. Não imaginava isso. Mas entrou no que eu chamo de paradoxo do primeiro emprego. O que é o paradoxo do primeiro emprego? Cristiano precisa jogar, mas no Fluminense atual, ele não consegue juntar as qualidades necessárias para poder jogar. Justamente por quê? Porque ele tá sem jogar. Qual que é o paradoxo do primeiro emprego, para quem não conhece? Eu preciso arrumar o meu primeiro emprego, mas em todo lugar que eu vou botar o meu currículo, precisa de alguém com experiência. Se todo lugar precisa de alguém com experiência, ninguém nunca consegue arrumar o primeiro emprego. Logo, ninguém nunca terá experiência para poder entrar naquela vaga. A mesma coisa do Cristiano na lateral esquerda. Ele precisa jogar para poder adquirir essa intensidade, esse ritmo que ele não tem por ter vindo da Moldávia, só que, enquanto ele não tem isso, ele não merece jogar. E ele não é escalado. Então, se ele não joga, ele não vai conseguir as qualidades necessárias para jogar. Entendeu? O paradoxo? Ele precisa jogar, mas como ele precisa jogar, ele não pode jogar. É complicado de entender, mas acho que todo mundo entendeu. Então, assim, o cenário é esse hoje, em relação a especificamente a análise dele dentro do elenco. Porém, não houve qualquer sinalização, nem da comissão técnica, nem da direção de futebol do Fluminense. E aí, quando eu digo direção de futebol, não tô falando só do Paulo Angione, não, tá? Tô falando de quem tá abaixo ali também. Parte de scout, parte de desempenho físico, de preparação física, de parte médica. Nada relacionado a isso. Não houve qualquer sinalização interna do Fluminense de uma decisão sobre Cristiano. Seja ela de dispensa, de venda, de empréstimo e etc. Novamente, tá? Respeitando a apuração do Paulo Brito. Cada um tem a sua apuração, enfim, não é competição nem nada disso, não. Mas foi o que eu consegui apurar. É claro que, com esse desempenho, se o jogador quiser sair, e aí já vou para minha análise, se o jogador quiser sair, o Fluminense, tendo esse paradoxo na mão, não vai se opor ao empréstimo do Cristiano. Lembrando que o Cristiano não faz parte daquele hall de jogadores que pode ir pro Sub-23, para poder ganhar intensidade lá e voltar. Não faria sentido nenhum, apesar de Rafael Ribeiro já ter sido contratado, tendo 2 anos a menos que o Cristiano. Mas enfim, não faz sentido nenhum, Rafael Ribeiro também não fazia sentido, né? Mas não faz sentido nenhum, então o Cristiano precisaria adquirir esse desempenho em outro clube ou numa catástrofe na lateral esquerda, como ia acontecer agora na reta final do ano, sem Calegari, sem Caio Paulista já não estava rendendo mais, e aí o Pineda já está indo embora, e etc, etc, etc. Com isso tudo, o Cristiano poderia ter uma sequência no final, mas até nisso ele foi mal, jogou mal, o Caio Alexandre entrou e assumiu a posição. Então ele não teve a sequência. Então hoje, o cenário internamente do Fluminense ele está nos planos para 2023. Está nos planos do Diniz. Mas vai precisar adquirir essa intensidade para poder jogar. Chegando proposta, chegando oportunidade, o jogador querendo sair, o Fluminense não vai se opor à vontade do jogador. Mas não há uma sinalização, não houve uma sinalização de que o jogador não estaria nos planos de 2023. E aí é onde eu entro, voltando, tá? Para minha análise. Eu acharia muito estranho se houvesse isso. Se houvesse esse aviso. E não porque o Fluminense... porque o Fluminense acredita no jogador. Não por nada disso. Mas justamente pelo exemplo que eu citei lá atrás. Há uma semana da eleição, o Mário Bittencourt, candidato, avisar que o seu maior calcanhar de Aquiles de contratação não ficaria para o ano seguinte, ou seja, 1,4 milhão de euros teriam, entre muitas aspas, seriam jogados no lixo, não fazia sentido nenhum para mim. É um erro que não é cometido por quem está em campanha política, por exemplo. Nada impediria disso acontecer. Se não tivesse campanha política, eu acharia isso mais factível. Então, o que eu suponho? Que o jogador quer sair. Até porque o jogador... a galera às vezes entende errado isso também. E eu também entendia. Até uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a ter o canal aqui. O jogador quer jogar. Eu lembro de ter uma entrevista com o Igor Julião, em que eu falava disso, eu falava, pô, e tal, o jogador fica no banco, ele falou, cara, eu fico aterrorizado, eu fico com raiva de estar no banco, porque eu gosto de jogar futebol, pô. A gente gosta de jogar futebol, a gente que é torcedor e tal, o cara tem essa profissão, ele gosta de jogar futebol.
É o trabalho dele. Aí ele fica no banco, o cara... Então, assim, o jogador gosta de jogar, gosta de ter desempenho, gosta de melhorar, etc. Até porque o salário do Cris Silva não é muito alto. Eu já trouxe informação que o salário do Cris Silva é em torno de 150, 160 mil reais. Muito dinheiro, tá? Dinheiro pra cacete. Mas não é muito alto comparado à resto de elenco. O custo dele é muito alto porque foi uma compra de 1,4 milhão de euros. Que hoje, a parcela, elas são pagas semestralmente, ou seja, vai pagar agora outra parcela, euro. Quanto tá o euro? 5,57. Então, 1,4 milhão de euros dá 7,8 milhões de reais. Então, assim, isso que torna o jogador caro pro Fluminense. Então, mas ele, no bolso dele, não cai um dinheirão todo mês. Então ele precisa render, ele precisa jogar. Enfim, no caso de Cris Silva, ele tem contrato até o final de 2024 pelo Fluminense. Chegando uma proposta, o jogador deve aceitar, né, pelo que eu entendi das matérias. E o Fluminense também não deve se opor, chegando proposta por ele. Porém, o jogador tá nos planos para 2024, apesar dessas condicionantes colocadas também pela comissão técnica do Fluminense, de que, principalmente, falta intensidade, provavelmente causada pelo futebol que ele veio, de onde ele veio. Entendido? Tem um monte de notícia ainda para poder falar, mas amanhã de manhã a gente conversa, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu.